Por que temos tanto medo de começar algo que é para nós mesmos? Se você também tem esse medo, fique aqui nesse vídeo, que eu vou estar contando um pouquinho para vocês sobre a minha história, de algumas coisas que eu tive medo. Eu sempre tive vontade de começar a fazer algo por mim mesma. Vender bolos de pote, me aperfeiçoar ainda mais nessa minha habilidade de fazer doces e salgados, mas eu sempre tive medo. Medo do que os outros iam falar, medo do que os outros iam achar. E eu ficava pensando comigo mesma, eu não sou boa o suficiente para começar. Mas depois de tanto pensar e refletir, eu comecei. Eu dei o primeiro passo. Eu comecei fazendo algumas receitas em casa, pegava esses bolos e dava para algumas pessoas aqui de casa, e minhas irmãs e tudo mais. E eu comecei a praticar. Comecei a procurar receitas novas, comecei a aperfeiçoar aquelas que eu já sabia. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui pegando confiança em mim mesma. Mas antes disso tudo, eu ficava com tanto medo, com tanto receio, que eu ficava dizendo pra mim mesma, isso não é pra mim, deixa pra uma próxima. Vou buscar outro algo para mim mesma. Mas na verdade, aquilo pra mim, isso pra mim é algo tão gratificante, é algo tão incrível, onde eu me sinto em paz, onde eu me sinto confiante ali, sabe? Porém, eu nunca dei tanta atenção pra isso. E alguns me diziam, Helen, por que você não faz isso pra vender? Por que você não começa a postar nas redes sociais? E eu ficava assim, será? Por mais que seja bobo, por mais que seja algo pequeno, é algo que todos nós passamos. Talvez você esteja com medo de começar algo novo. Talvez você esteja com medo de começar um canal aqui no YouTube. Talvez esteja com medo de vender algo, ou com medo de sair do seu emprego e se especializar em algo novo, em algo que você tanto quer. Mas por que esse medo bobo? Para os outros, nós não temos medo de fazer, né? Como eu já disse aqui em alguns vídeos, sobre fazer mais para os outros e para nós mesmas, nós não fazemos muito. Por que não levantar e começar a fazer? E foi isso que eu comecei. Eu comecei a sair do meu conforto e a aprender essas coisas novas e a aperfeiçoar ainda mais. Foi então que, depois de tanto tempo eu escrevendo num papel, eu organizando as minhas ideias, meus pensamentos, eu comecei a vender bolo de pote. Sim, eu vendo bolo de pote. Tem um mês, mais ou menos, que eu estou vendendo e está sendo muito bom, muito gratificante. As pessoas estão perguntando pra mim se tem mais, as pessoas estão vindo atrás de mim. Isso pra mim é gratificante, onde eu ficava imaginando antes, eu ficava imaginando, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? E talvez aquilo que tá deixando a gente com medo, que nos sufocam, essa negatividade, é só uma desculpinha, é só um obstáculo para nós não agarrar essa oportunidade e brilhar com isso. Talvez você esteja com tantos pensamentos negativos que esses pensamentos são seus obstáculos. Talvez não é mesmo um obstáculo, na verdade, aquilo que te impede de fazer algo, e sim os seus próprios pensamentos, esses pensamentos negativos. Eu estava lendo um livro recentemente, o livro A Coragem de Não Agradar, se não me engano é isso. A Coragem de Não Agradar. Lá ele cita num livro que é uma pessoa, um menino, que não saía de casa porque seus pais não deixavam, e não saía para procurar emprego porque não tinha muitas oportunidades. Só que na verdade isso era uma desculpinha para ele não sair de casa. Uma desculpinha que ele inventava da própria cabeça para não sair de casa. E muitas vezes é isso, qual a nossa desculpinha, sabe? O que estamos dizendo para nós mesmas para não sair, para não fazer aquilo que é preciso fazer? Essas desculpinhas são os obstáculos que a gente vai criando cada vez mais. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso. Ah, mas eu não posso trabalhar nesse lugar porque não é pra mim, porque eu não sou capaz, porque... Sabe, tantos porquê, tantas desculpinhas pra não fazer aquilo que é preciso fazer. Ah, eu não posso sair hoje por conta disso e disso.
mas na verdade você nem quer sair, sabe? Às vezes você nem quer sair. E se você quer sair, por que então você não acha soluções pra isso? Entende? Então essas desculpinhas são pra nos deixar aqui, parados, e não se movimentar. Foi então que eu comecei a perceber que, na verdade, eu ficava parada, paralisada, porque eu ficava inventando desculpinhas. Ah, eu não vou vender isso porque não vai dar certo, porque as pessoas não vão gostar, ou eu não sei se vai vender tudo. São desculpinhas. Desculpinhas pra não começar. E aí eu culpava o mundo porque eu estava paralisada, porque eu não tinha oportunidades pra mim. Só que na verdade a oportunidade estava na minha frente, mas eu não enxergava. Por conta dessas desculpinhas que estavam na minha frente, no meu pensamento, na minha visão, eu acabava acreditando, pegando ainda mais essa desculpinha, focando somente nisso e não focava nas oportunidades que estavam aparecendo. Então, quais são as oportunidades para você hoje? Já parou para pensar? Quais são as oportunidades? Eu não sei quais são as suas oportunidades. Escreva aqui abaixo nos comentários. Talvez seja aprender inglês, talvez seja ir numa viagem, talvez seja um emprego novo, talvez você queira um relacionamento. Talvez você queira um relacionamento, mas tá dando desculpinhas de que os homens são ruins, de que os homens não valem mais a pena hoje em dia. Mas será que você está procurando um lugar certo? Será que você está se permitindo conhecer outros homens? Você está se permitindo a conversar, a dialogar com os homens de uma forma suave, amigável? Você está se permitindo, você está saindo para olhar para novos horizontes, para, sabe, outros lugares? Ou você continua indo no mesmo lugar sempre? Ou você continua buscando o mesmo modelo de sempre? Essas são as desculpinhas que nos paralisam. E se você não parar para observar isso, se você não parar para analisar isso e começar a mudar, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar atraindo os mesmos homens, você vai continuar nessa mesma rotina. Precisamos nos movimentar, pessoal. Precisamos nos movimentar. Então eu, Ellen, quando comecei a me movimentar, quando eu comecei a olhar para mim mesma e organizar aqui, eu comecei a entender que eu não estava paralisada. Eu comecei a entender que eu estava me colocando nesse lugar. Então, quando eu me levanto, quando eu começo a observar aqui, para me levantar e fazer diferente, aí sim a coisa muda. Aí sim começa a se movimentar a minha vida. E as oportunidades vão aparecendo, as pessoas vão aparecendo, e aí a gente começa a crescer. Então, pare e pense, quais são as suas desculpinhas, quais são os seus obstáculos, para você começar a se movimentar. Essa é a minha história. Eu tô começando a vender bolo de pote. E não só isso, eu estou começando um canal aqui no YouTube. Isso pra mim é algo extremamente, sabe, brilhante. Eu sou reservada, eu não converso muito. Eu fico assim, mais, sabe, no meu cantinho. Eu leio muito livros. Então, começar um canal aqui no YouTube é um movimento muito grande. E isso pra mim é gratificante. E eu tô começando aqui também porque eu sou um pouco tímida e eu preciso melhorar na minha comunicação. Perdão pela minha dicção nesse vídeo. Eu estou melhorando cada vez mais, ninguém é perfeito. Então, a partir do momento que eu vou começando, que eu vou aperfeiçoando, isso vai ficando cada vez mais bom e agradável. É assim também para tudo. Então, se você tem algo, se você tem oportunidades aí que tá aparecendo, agarre essa oportunidade, mesmo que você não tenha habilidade ainda. No processo, você vai construindo essa habilidade. No processo, você vai conhecendo pessoas que vão te ajudar nesse movimento. Assim como eu tô começando aqui nesse canal no YouTube, tem muitas coisas que eu não conheço. Tem muitas coisas que eu preciso aprender. Mas, como eu disse, com o tempo você vai aprendendo. É como tocar violão. Você nunca vai saber
de uma noite pro dia, todas as músicas, todas as notas. Eu toco violão. Mais uma coisinha aí pra conta. Eu não vou trazer aqui um pouco mais sobre isso, sobre tocar violão, mas é só um exemplo. Eu toco violão e por muito tempo aí, foi uns longos 1 ano, 6 meses, 2 anos, pra eu aprender. Não foi da noite pro dia. Teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu pensei em desistir, que não era pra mim. Mas, enfim, aqui estou. Toco, não vou falar que eu toco bem, 100%, que eu vou pra shows tocar, não vou pra shows tocar violão. Eu toco somente na igreja ali. Então, mas é algo que eu sei. Que pode dizer assim, não, eu sei tocar violão, entende? Então, é isso. Agarre as oportunidades. Se você chegou até aqui nesse final, eu peço carinhosamente que você curte, que você deixe um comentário, um coraçãozinho. Somos seres humanos, estamos cada vez mais aprendendo, estamos cada vez mais evoluindo. Então, é isso. Essa é um pouquinho da minha história sobre vender bolos. Mas que bom que você ficou até aqui no final. Eu espero que você esteja cativante com isso. E sinta-se à vontade para curtir e comentar. E é isso. Tchau!